nada. Apertei o botão errado. Esses dias, eu trabalho com Dev Full Stack e eu resolvi que aprender DevOps. Nossa, eu descobri que o que funciona comigo primeiro eu tenho que entender a arquitetura. Como todo mundo falou isso, você não sabe como funciona, você não entende o que está por detrás daquela tecnologia, o que ela está resolvendo, como que ela resolve, não tem como usar, talvez você só copie código. Então, comecei a estudar o que são os containers e essas coisas assim, né? E agora eu abri a documentação oficial, ótima, e vou no Quick Start. Faço o tutorial do Quick Start. Ali, geralmente, você já consegue usar aquela ferramenta numa aplicação bem simples. E a partir disso, você pelo menos já sobe um cluster Kubernetes. Aí, a partir disso, você já pensa, poxa, eu já fiz uma aplicação web e agora eu tenho um cluster. Como é que será que eu vou jogar ela lá dentro? Aí você vai evoluindo aos poucos, né? Eu acho que esse passos pequenos é muito importante no aprendizado. Isso aí, Fernando, você me lembrou de um ponto interessante, que é o seguinte: é importante lembrar que as linguagens e frameworks, elas são produtos no geral, e nós somos os clientes, então elas estão sempre tentando vender para a gente aquilo. Então, normalmente vão ter facilitadores ali, né? O React, ele quer ganhar a briga com o Angular, tô bem resumindo a situação, mas ele quer ganhar na briga com o Angular, então ele vai te oferecer um Kickstarter fácil, ele quer ter uma comunidade forte, então ele vai fazer todo o possível para bombar aquela comunidade. Então as linguagens querem que você programe nela, linguagens, frameworks, tecnologias, a AWS quer ser usada, a Azure quer ser usada, então eles focam em ter bons serviços tutoriais, então é muito interessante essa parte. Isso é um ponto importante. Eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, mas existe interesse comercial por detrás de toda tecnologia, não importa se ela é front-end, open source ou não. E eu acho que às vezes as pessoas ficam muito fissuradas em não, eu gosto de Angular, não quero React na minha vida. Não foca na empresa, não foca na tecnologia. No final inclusive foge muito desse tipo de comparação, sei lá, Visual Studio versus IntelliJ, são muito de cunho comercial, né? Eu acho que foi no Entre Chaves que a gente conversou um pouquinho disso, no Entre Chaves de Nuvens. Se você, por exemplo, pegar a documentação oficial da AWS sobre construção, como subir um WordPress, é uma super complicação que não tem nenhuma justificativa além do assim você vai dar mais dinheiro pra gente. Assim, talvez nem seja a ideia, nem sei qual foi o arquiteto da AWS que fez o template de WordPress, às vezes a ideia dele era fazer um super WordPress escalável para 1 milhão de usuários simultâneos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com realmente até as nossas fontes, assim. Só para fechar a questão de aprendizado, a gente tem algumas perguntinhas aqui, eu vou ler elas, contar um pouquinho sobre como eu gosto de aprender. Eu sou do jeito que eu faço do jeito mais errado possível, eu vou copiando e colando código mesmo, já dou um .NET New ou um Gatsby Start, vou escrevendo o código da forma mais esdrúxula, porque eu quero ver o trem funcionando, é o que me alimenta. Aí quando eu vejo um negócio funcionando, mesmo da pior forma possível, aí eu vou começar a estruturar ali as boas bases. E aí eu até quis contar um pouquinho isso para poder entrar muito com a pergunta que a gente recebeu aqui, que é a seguinte, vou ler para vocês. Inclusive, gente, lembrando, o link para a pergunta está no chat, mas ele é dti.ag/dúvidas. dti.ag/dúvidas, dúvidas sem acento. Mas a pergunta é a seguinte: minha graduação é em engenharia mecânica e atuo como dev full stack há 2 anos. Consigo implementar diversas soluções web, mas nunca peguei um livro de algoritmos para estudar a fundo. Devo estudar a fundo esses algoritmos? Meu receio é não passar em processos seletivos por não saber isso. Atualmente estou focado em estudar engenharia e arquitetura de software. Então, vou responder aí especificamente sobre a questão dos algoritmos, sim, com certeza. Assim, construir soluções sem saber a fundo os algoritmos, a gente vai conseguir fazer. Só que muitas vezes a gente vai reinventar a roda. Ou a gente não vai estar utilizando de processos sem saber o que está ali por trás. Então vamos pegar um pattern de algoritmo muito básico, que é o do Singleton. Para quem não conhece, o Singleton é aquela classe que durante o meu programa ela é inicializada só uma vez. É um dos primeiros patterns que todo mundo aprende, ele é muito usado
em várias aplicações. E gestão de dependência, ela tem, quando você está trabalhando com gestão de dependência, que é uma das formas de você controlar o life scope, né, o tempo de vida dos pequenos módulozinhos da sua aplicação, ela implementa diversos patterns, e um deles é o singleton. E aí ele tem outros também, que é o transiente, o baseado em escopo. Se eu não sei o que está ali por trás desses algoritmos, na hora que eu for usar uma injeção de dependência pronta ali fora da caixa, eu vou estar usando coisas e eu não vou estar sabendo quais são as consequências dessas coisas. Então, acho que aprender o algoritmo é importante por isso, por motivo 1, entender o que está ali por trás, e motivo 2, às vezes a gente vai escrever um código super complicado, sendo que já tem um algoritmo, um padrão que soluciona esse problema, né? Algoritmos ali, além da própria lógica que está ali por trás, e aí, até falando mais de patterns do que de algoritmo, é quase que um catálogo de soluções. Então, eu acho, sim, um conhecimento super válido, e é o tipo de conhecimento que atravessa o tempo, independente de framework ou linguagem. A gente tem 2 mãos levantadas aqui, Arthur Quirino e Luiz. Só, talvez, discordando levemente de você, assim, eu só acho também que, porque assim, eu acho excelente saber vários algoritmos, por exemplo, complexos, só que tem aquilo assim que a gente, seria perfeito saber vários algoritmos, várias arquiteturas, 1 milhão de coisas, assim. Então, aí não sei, dependendo, por exemplo, é o caso dele aí, porque eu tô me identificando um pouco com o caso, assim, de ser engenharia mecânica, assim, e, às vezes, saber o algoritmo de Shulambs-Byskovsky que resolve ordenação de, tipo, o desafio cabuloso lá, que, assim, na prática você quase nunca vai usar, ou então você entender um pattern, por exemplo, uma coisa mais arquitetural ali, de um singleton, ou então uma arquitetura ali do front, se for pro front, sei lá, uma coisa assim. Eu acho que como não tem tempo para aprender tudo, dependendo da situação, aí vai do seu objetivo até. Por exemplo, a pessoa comentou de processo seletivo. Se seu objetivo é passar num processo seletivo que exige muito algoritmo, aí você tem que focar em algoritmo mesmo, assim, porque aquilo vai ser importante para você. Mas dependendo se a sua visão, por exemplo, aqui, o nosso dia a dia tem algoritmos, assim, é mais, o meu dia a dia é muito mais arquitetura em geral, assim, do que algoritmos pesados, assim, muito cabulosos. Então, talvez para mim, no momento atual, é melhor aprender, tipo assim, coisas mais de arquitetura do que o algoritmo complicadão, assim. Mas óbvio que, você sabe, o algoritmo também é super válido, assim. E tem hora que eu sinto falta, por exemplo, assim, eu que não tenho base tanto de algoritmos mesmo assim, tem hora que eu sinto falta. Mas eu ainda prefiro hoje mais um pouco para a parte arquitetural do que o algoritmo cabulosão lá, assim, do livro, sabe? Eu concordo, na verdade, eu concordo em parte com cada um de vocês, porque assim, eu também sou engenheiro também, eu nunca fiz nenhum curso relacionado ao mundo de TI, de computação, de nada disso. Eu formei no seu segundo grau técnico, no Cefet, e depois eu fiz engenharia elétrica. Então, assim, num primeiro momento, eu foquei muito na parte do desenvolver e bater cabeça, fazer funcionar a todo custo. Só que depois chegou num ponto da própria carreira mesmo, à medida que você vai começando realmente a galgar os espaços, assim, aumentar a experiência, aumentar a senioridade, eu comecei a sentir muita falta de realmente entender o que está por trás das coisas e não ficar simplesmente repetindo ou às vezes fazendo a coisa sem saber exatamente por quê. Então, eu acho assim, dando em parte com o Felipe e parte com o Arthur, que assim, avalie o seu momento. Vai chegar uma hora que vai sentir, é natural, a pessoa vai sentir a necessidade de entender o que está por trás. Então, eu acho importante estudar algoritmo, é importantíssimo o design pattern, tanto de desenvolvimento como de arquitetura, isso é crucial, e não tem como você também, é muito difícil você atingir realmente os degraus mais altos da carreira de desenvolvedor, se você não aprender essas coisas mais teóricas, mais básicas, para você ter esse conhecimento ali do background. Eu acho muito difícil, eu acho que pode acabar te dificultando de um ponto, até um certo ponto da escada você vai travar. Não sei se o resto está levantado, com a mão levantada, mas vou falar que eu também estava. Eu acho que em relação aos patterns, né, faz muito sentido os livros e as coisas de pattern, né, de design patterns, tudo bem, e tudo mais, funcionarem como um guia, né, mais do que um livro que você vai ler de cabo a rabo e entender tudo. Realmente, esses patterns e tudo mais, eles vão ser um guia de consulta, né, de problemas que pessoas já passaram e que desenharam uma solução. E normalmente, assim, né, assim,
pelo menos para uns problemas mais básicos, alguém já vai ter passado por eles mesmo. Então faz muito sentido o que o Chagas falou em relação a não reinventar a roda, né? A não, que a gente faz muito isso na faculdade, querendo ou não. Né? Na faculdade a gente não está muito preocupado em fazer um código limpo, a gente está preocupado em fazer um código lá que funciona com 50 milhões de linhas lá, e problema é do professor que vai ler, né, basicamente. Mas a gente não está muito preocupado com isso. E quando a gente entra no mercado, eu acho que aí é mais quando a gente tá, igual o Luiz Fernando falou, né? Quando a gente está um pouco mais sênior na trajetória, aí sim a gente começa a ver, nossa, eu preciso fazer um código limpo, porque se eu não fizer um desse jeito assim, primeiro que ninguém vai entender o que eu estou programando, né? As pessoas que pegarem meu código para fazer manutenção, elas não vão ter a menor ideia do que eu quis falar com isso aqui, né? Então, eu acho que a gente vê o tanto que é importante a gente produzir bons códigos, e para isso a gente realmente precisa estudar um pouco, ler um pouco, né, ver assim, como que o mercado está fazendo para produzir bons códigos, né, vamos ver esse tanto de código aberto que tem aí, essa galera produzindo, né, um tanto de códigos abertos exatamente para... Vamos ver, né, como que esse povo faz, o que eles usam, né, eu acho que isso é uma coisa interessante aí para melhorar mesmo as nossas qualidades, né, de produção de código. Seguindo um pouco no que a Fernanda falou também, essa parte de você pensar que você vai desenvolver com outras pessoas, o Chagas falou no início que assim, hoje é muito difícil uma pessoa sozinha desenvolver um software inteiro. Qual que é a importância de você não precisa saber implementar todos os algoritmos e tudo mais, mas você pelo menos saber quais são, saber como o que ele faz, qual que é a ideia dele, tanto dos padrões também e tudo mais, até porque quando você for implementar, você deixar de uma forma, igual a Fernanda bem falou, que a outra pessoa consiga entender o que você fez, mas ao mesmo tempo, quando você está pegando algum código para fazer alguma modificação, alguma correção e tudo mais, você poder identificar o que foi usado lá e ver como que você pode atuar nesse código também, porque se você estiver totalmente perdido, não, eu faço tudo da minha cabeça, às vezes tem uma coisa que está seguindo um padrão lá, tá tudo claro, já tem 1 milhão de solução para isso e você fica tentando dar essa volta gigante para resolver um problema que já está mais simples, entendeu? Só porque você não tem aquela bagagem de conhecimento. Eu gostei muito da expressão que o Thiago usou de catálogo, eu sempre falei isso algumas vezes, que era o seguinte, se você está precisando de uma solução, você não precisa saber de tudo, mas você precisa pelo menos saber onde você encontra aquilo. Então, assim, eu não preciso saber todos os patterns, mas que eu implemento todos, mas eu preciso saber que existe um pattern que faz aquilo. E é mais essas questões mesmo. Pedro José, você está de mão levantada? Pode falar. Opa, boa tarde, quase noite. Eu sou estudante de Sistema de Informação, estou no 2º período. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho de como que funciona, de como que... Porque, sim, eu tenho um amigo que trabalha já dentro de uma empresa de tecnologia, inclusive a DTI. Só que aí eu queria saber, assim, como que funciona para o estagiário, como que é dentro da empresa, porque o pessoal da minha universidade, eles falam muito que, assim, que nós, como estagiário, a gente entra dentro de uma empresa para aprender, não necessariamente a gente tem que saber. E eu concordo, porque para aprender, tecnicamente, eu estou estudando, né, vamos dizer. Só que, assim, ter uma noção é o ideal. Ter uma noção do que você quer, do que você está buscando, assim, dentro da empresa, assim, como um profissional. No primeiro período, a gente teve muito contato com JavaScript, CSS, HTML, eu vi um pouquinho também de SQL, e assim, mas foi mais voltado para fazer trabalho, que a gente teve que montava grupo e teve que fazer trabalho. Aí eu queria saber, assim, como é que é dentro da empresa, assim, quando vocês, pessoal, vem aqui, você vai trabalhar aqui com a gente e tal, como que funciona esse processo, assim? Porque na minha cabeça, eu particularmente, eu seria uma pessoa que ia ficar pedindo, nossa, como é que eu faço isso aqui? Me dá uma coordenada aqui, aonde que eu tenho que buscar essa informação, assim, para poder dar sequência com o trabalho, com o processo. Beleza. Ô, Pedro, eu vou te responder assim, o processo da DTI, porque acaba que cada empresa tem um jeito, né, de fazer esse onboarding aí, principalmente voltado para estágio. Na DTI, digamos, o local em que o estagiário ele vai mais aprender é o squad que ele está inserido. Então, o squad vai ter outros profissionais, pode ter inclusive outros estagiários, profissionais de diferentes níveis de experiência no mercado, de diferentes especialidades, além do Scrum Master, do PO.
esse vai ser o dia a dia dele e acho que ali é onde ele vai aprender mais, sabe? Então a gente vai ter práticas como programação em dupla, code review, até de mentoria ali dentro do squad. Cada squad tem um